Amanhecemos debaixo da proteção das mãos do nosso Deus. Graças a Deus por isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa, para você que está no trabalho, você que está em deslocamento neste momento. Que Deus continue te ajudando. Graças a Deus que aqui nós chegamos, pela graça, pela misericórdia do Senhor. A nossa meditação para nós estarmos encerrando essa série sobre a mensagem O Poder de Transformação, nós vamos estar lendo aqui a leitura em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 18, em que o apóstolo São Paulo diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Poder de transformação. Nós temos visto nas eras, nos cultos passados, de que o diabo ele perverte, ele causa corrupção, ele deforma, mas Deus transforma. O diabo, ele não destrói, o profeta fala, mas ele deforma. Porque quando ele vai deformar, ele ainda mantém algumas aparências originais, porque senão seria totalmente discrepante, seria contraditório, seria muito fácil de ser visto e entendido de que aquilo ali era falso. Quando se vai comprar algum objeto em que ele é similar, de que ele é paralelo, né, como se diz, né, que ele é o falsificado, ele tem que trazer algumas características, algumas apresentações, algum formato parecido com o original. Não é o totalmente original, mas ele é parecido. E é nesse sentido que o diabo faz. Ele deforma o original de Deus. Ele não tem o poder de criar, mas ele perverte a criação original de Deus. E o profeta irmão Brana estava falando a respeito da ciência, o avanço tecnológico, que de um lado tem melhorado muito para nós, mas de outro lado tem nos prejudicado até mesmo a nossa saúde física. Quando ele fez a citação sobre da hibridização, né? Aquilo que era híbrido, há 61 anos atrás, quando ele pregou essa mensagem, né, propriamente 61 anos, porque foi em outubro de 1965. Então, ele já estava fazendo essa advertência sobre a pulverização, sobre como que isso estava trazendo mal para as pessoas, né? E hoje a gente vê de que são os alimentos. Hoje, praticamente, que tudo que chega à nossa mesa é transgênico. Hoje é quase que, não é totalmente, mas quase que impossível de se ter uma horta orgânica em que possa alimentar mais que uma família, né? A pessoa pode talvez até mesmo conseguir fazer seu cultivo familiar, mas ele não consegue ter um abastecimento tão amplo assim, entende? E ainda seguindo aqui na meditação de algum dos parágrafos, o profeta ele diz no parágrafo 110 a seguir, ele diz: esta civilização científica que temos é exatamente a armadilha de Satanás, e é com isso que ele tem matado as pessoas. Isso aqui tem que ter Deus, tem que ser Deus através do profeta para poder apresentar a identidade de Satanás, de que isso é armadilha de Satanás, que dá o nome para as suas devidas astúcias. É com isso que ele nos está matando diariamente, disse o profeta. Assim é, enquanto comemos diariamente. Ao invés de vivermos, nós morremos. De fato, de fato. Nunca se teve uma era, eu não vou dizer nem apenas uma era, porque uma era é muito extensa, mas vou dizer uma década, né? Na década que nós estamos vivendo, vamos reduzir isso, nunca se houve tantos casos de anomalias, cânceres, das suas diversas formas, cepas virais, né?
As gripes de hoje já não está como antigamente, a dengue, né? Os vírus de hoje, a dengue já não está como era antigamente, né? E tantas outras coisas mais. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tantos tipos de enfermidades em que isso está acabando, já é comprovado pela própria ciência que está acabando até com a virilidade do homem, que está deixando os homens com menos testosteronas, deixando os homens menos homens. Isso está impactando até mesmo na geração de filhos, nas consequências adiante, não somente atingindo os homens, mas também como atingindo a mulher, que hoje é uma mulher que se tiver mais que 2 filhos, já passa por uma transformação muito grande no corpo dela, se é que se consegue ter um 3º filho. Tudo depende da alimentação, tudo depende do seu dia a dia, acumulado com aquilo que é o estresse, a ansiedade e tantas outras coisas mais, né? E aí o profeta diz, de tal modo pervertem tudo, a ponto de tomar somente um pouco disto e misturar com isso, e hibridar isto e aquilo, até que está morrendo. É uma raça moribunda e não importa o que tente fazer, você vai morrer, vai morrer. Às vezes eu comento com a minha esposa, né, como que é tão difícil, né? Antigamente, mas aquele sorvetinho que antigamente que a gente crescia não nos fez nada. Aquele sorvete lá da década de 90, do início dos anos 2000, é diferente do sorvete de hoje. A mesma marca, a mesma fabricante, porém já mudou. A composição que está naquele produto já não é mais o mesmo. O que se tinha mais, aqueles iogurtes também já não é mais o mesmo, aquele pão, aquela bolacha já não é mais o mesmo, aquele trigo já não é mais o mesmo. E vocês viram aquela foto ontem à noite, o profeta dizendo, aqueles africanos, eles nunca tiveram penicilina, aquelas pessoas vivem mais que nós, né? Não é só viver mais e viver melhor, né? Porque tem muitos que às vezes vivem mais na idade, mas na qualidade não vive melhor, né? Então, são 2 fatores, é o viver mais e viver melhor também, né? Ou seja, menos dependente, né, da farmácia, né? Então, veja, os germes não os incomodam, verdade, né? Um germe levantaria as mãos e se renderia frente a eles, né? É o germe, o vírus, né, que iria se render diante deles, né? Estão vendo? Porque eles não foram todos, vejam, tomaremos a ciência para explicar como penicilina ou algo assim, como que introduzem em nós para tirar essa doença e ela danifica alguma outra coisa. Então, na hora que vai tomar esse remédio, porque muitas das vezes as pessoas querem um resultado rápido, né? Nós vivemos numa era rápida, a comida ela é instantânea, né? Tudo é instantâneo, tudo é instantâneo. Inclusive os relacionamentos são instantâneos, né? E tudo é instantâneo. A relação homem-mulher é instantâneo, tudo é instantâneo. Tudo. A fé está sendo instantânea, né? Então, quer dizer, quando vai lá na farmácia, não se cuidou antes, vai ter que se cuidar depois, né? Ou tira-se um tempo para cuidar, né, para se ter a saúde, ou vai ter que tirar um tempo para cuidar da enfermidade, a escolha, né? E aí vai lá na farmácia, toma-se algo, pega-se algo, eu quero uma medicação forte, que age rápido. Ok, mas veja nas contraindicações, né, que o profeta diz. Então, introduz em nós para tirar essa doença e ela danifica alguma outra coisa. Os efeitos, chamados efeitos colaterais. E prepara o campo de cultivo para alguma outra coisa. Aí toma-se um remédio para dormir, aí depois tem que tomar um remédio para aumentar a pressão, né? Está muito sonolento, um remédio para baixar a pressão, um remédio lá para poder controlar o coração e tantas outras coisas que vai indo. Estou dizendo isso, o que a ciência de hoje faz. O que a ciência de hoje faz? Estão vendo?
Agora, ele não faz isso, estão vendo? Agora, muitos de vocês vêm de fazendas, qualquer um sabe que uma planta boa e saudável nunca precisa ser pulverizada. Ela tem um repelente em si mesma, de vida, de um germe que nem mesmo se alojará nela. Uma verdadeira planta saudável, né? E essa planta de estufa, ela é uma planta híbrida que se tem de mimar. Por exemplo, alguns de vocês são daqui do oeste. Olhem lá atrás o tempo da antiga vaca de chifre longo, né? Hoje vocês dizem uma carne melhor com Hereford, né? E essa vaca Hereford, empurra-se feno debaixo dela, quando tira sua foto até a sua barriga, quase para mostrar sua carne até a charrete, né, que é a parte de trás da perna, situada atrás da articulação do joelho, né? O que é isto? Se você soltasse aqui fora, ela morreria. Ela não conseguiria invernar que tivesse que fazê-lo. Você tem que alimentá-la e tudo mais, cuidar dela, mimá-la para cá e para lá. Ela é híbrida, está vendo? Porém, o antigo gado de chifre longo, verdadeiro e genuíno, simplesmente o solte. Então, alguns tipos de gado, né? Então, o Nelore, que ela é o boi solto, né? Só que tem outros gados de que eles devem ser confinados. Eles devem ser confinados, eles não conseguem. Então, quando é pego, né? Tira-se do cativeiro algum pássaro, quem faz o resgate, né, um órgão que faz o resgate desse pássaro, ele não pode soltar de imediato lá na floresta, porque ele não consegue, ele vai morrer lá. Ele vai morrer, ele não vai conseguir caçar seu próprio alimento, ele não vai saber se abrigar, se esconder. Então, por isso que eles vão fazendo tratamento com aquele animal, né? E geralmente, quando é algum outro animal, seja rastejante, seja de quatro patas e assim sucessivamente, eles acabam aqui levando para algum zoológico, algum outro lugar, porque não tem como soltar no mato, não tem como soltar numa selva, não tem como soltar numa floresta, não tem como soltar no deserto, se é um animal do deserto, não tem como soltar em lugar nenhum, porque senão ele vai ser uma presa fácil para o seu predador, ele não vai saber como se lidar nas condições adversas, porque aprendeu sempre ali recebendo tudo, né, sendo bem tratado, né, bem carinho, mimado, né, de uma certa forma em que ele não está expressando o seu original. Então ele acaba que não conseguindo nem mesmo se autossustentar, se autodefender. E aí o profeta nos chama a advertência, né? Assim é hoje com nossos cristãos, né? Temos tantos que temos de que bajular, de suplicar-lhes, dar-lhes cargo, fazer deles diáconos da igreja, dar-lhes palmadinhas no ombro, colocá-los em alguma posição de destaque na igreja. Se não faz isso, ele não vem, se não se deixa fazer isto e esse fazer aquilo, isto é mimar. Eu lembro de uma certa vez estávamos fazendo evangelismo em Rondônia, onde morei, e aí com meu irmão, e era um bairro novo que estava se abrindo na cidade, a gente estava fazendo uns trabalhos evangelísticos lá, e uma das pessoas de contato estava sendo evangelizada. Na primeira visita recebeu muito bem, né, de bom grado, e tivemos bons momentos juntos ali, falando do evangelho, apresentando a luz da palavra, né, os primeiros passos do evangelho. Já na segunda vez já não nos recebeu tão bem, estava inclusive até acompanhado, justamente por quê? Porque agora ele havia recebido um cargo na igreja dele de ser porteiro, e a gente já entendia muito bem o que fizeram com ele, né? E ele mesmo apresentando de que ainda não tinha condições para aquilo, ele estava conhecendo ainda o evangelho, né? Mas a igreja, a denominação dele acabou que fornecendo, dando aquele cargo para ele como uma forma para que não pudesse dar ouvido ao evangelho original, dar um cargo para poder segurar as pessoas, né? Aí o profeta diz: poderia você imaginar cristãos genuínos sendo assim? Eles eram resistentes, eles eram robustos. Poderia você imaginar São Paulo sendo esse tipo de cristão? Poderia imaginar São Pedro?
sendo agora não me tornarem superintendente geral, bem, não sei, talvez me una tal e tal. Eles eram homens resistentes. Quando o próprio Jesus voltou-se para trás e disse assim, para trás de mim, Satanás, falando não diretamente a Pedro, mas ao que estava cirandando com Pedro. Pedro, ele não se envergonhou. Ainda assim, ele falou, Senhor, eu creio em Ti, eu entrego minha vida por Ti. Eles eram homens resistentes, eles eram homens de fé, eles viviam com Deus, eles caminhavam com Deus, eles serviam a Deus dia e noite constantemente, não se tinha de pulverizá-los, mimá-los, oferecer isto, aquilo e aquilo mais, e o próprio Jesus não oferecia. O próprio Jesus chegou a dizer, não quereis vós também retirar-se? Não quereis vós também ir? Senhor, para quem iremos nós? Sendo que só Tu é que tens palavra de vida eterna? Eles eram homens rudes, eles eram sementes genuínas, não híbridas em denominações. E é isto que confirma a tua fé, meu irmão. É isso que confirma a tua fé. Passar pelo que você passou, passar pelo que você está passando e ainda dando graças a Deus, glorificando a Deus, isto é uma fé original, é uma fé genuína. Valoriza isso que está dentro de você, porque é raro. É raro, é raríssimo. Hoje o que a gente encontra é hibridismo, mas não esse genuíno. Dê graças a Deus por isso, graças a Deus. E para nós finalizarmos aqui no parágrafo 293, a seguir, o profeta ainda continua dizendo, se você é um cristão agora, uma semente predestinada, genuína, você esteve em Deus antes que houvesse você sempre esteve em Deus. Se você é uma semente original, genuína, você sempre esteve em Deus. O germe da vida, o qual é um atributo de Deus, o qual era seu pensamento. Então, digamos, por exemplo, este bonita senhorita sentada aqui, veja, Deus disse, no dia haverá uma menina, seu nome será fulana de tal, ela será isto e assim. E até mesmo sabia que exatamente nesta hora ela se sentaria e ouviria a mensagem usando um vestido vermelho. Veja, esse foi seu pensamento. Quem quer que seja seu marido, e seja quem for, e ele ajuntaria isto, e você se sentaria aqui nesta cidade, neste dia, não poderia haver nenhuma maneira de você deixar de cumprir isto. Veja, porque você está crescendo. E enquanto você for semente no interior, crescendo, você tem de produzir o que a semente diz que você faria. É exatamente assim, é sua palavra, ele mantém a sua palavra, ele vela por ela. Você esteve em seu pai como germe, e você veio como uma filha. Cada um de vocês, irmãos e irmãos, vocês vieram. Se vocês não estiveram em seu pai, então vocês não estariam aqui. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, se não houvesse dentro de você uma predestinação, uma eleição de Deus, esta mensagem não chegaria até você. Esta mensagem, ela tem dois cunhos: chegar para a salvação ou condenação, assim como a palavra do Senhor, que a mensagem é a palavra do Senhor. Ou ela chega para salvar ou para condenar. Agora, quem vai? Mas então quer dizer que você está pregando o evangelho da condenação? Se não há um acerto, se não há um arrependimento e um conserto com Deus, então está se tomando o julgamento. Mas se aquele que se arrepende, aquele que tem um conserto com Deus, ele vai estar tomando o quê? Como salvação. E para nós finalizarmos o parágrafo 306, a palavra diz assim: agora, transformando, ele pode nos transformar através de sua palavra, para que possamos descansar, porque somos parte dela. Graças a Deus. Quando
você é parte de algo, essa parte ela é inseparável, não tem como separar. Antigamente as pessoas falavam, né, vista a camisa da empresa, aí depois eles começaram a pensar, não, mas esse negócio só vestir a camisa, às vezes tiram a camisa por outra camisa, né? E aí alguns mudaram, né, faça então ali uma marca no corpo, né, da empresa, né, que tem a marca da empresa. Agora está indo mais além que isso, que seja o DNA da empresa, né. Então por isso que eu digo, né, nós temos o DNA de Deus, não tem como separar esse DNA. Você é filha de Deus desde antes da fundação do mundo, descanse nisso. Simplesmente vá caminhando, confiante, continua lutando. Isso está dentro de cada cristão, de cada cristã, é de não se render diante do inimigo, de continuar lutando, batalhando, servindo a Deus, honrando a Deus com a sua fé, glorificando a Deus, porque a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, que Deus continue vos abençoando, cele esta palavra em nossos corações, te dando força, fé, ânimo, coragem a cada dia e alimentando a sua alma, o seu coração, suprindo as suas necessidades materiais. Deus vos abençoe, Deus vos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Até nos vermos novamente. Abraços fraternais. Sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu. Amado, minha delícia, tu és amor para a minha vida, és alegria, oh que prazer, perto, sim, mais perto de Cristo. Perto do céu, perto, sim, mais perto de Cristo. Tenho muito desejo de estar, pátria, na luz divina, feliz morada, para onde vou. As ruas vou passear, oh que prazer, perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu, perto, sim, mais perto de Cristo. Desejo de estar. Mestre, queiras guiar-me, pois minhas forças muito bem são. Corre
desejo de estar